Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos amigos e irmãos de Ideal Espírita, do Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade. O SELEC, o doce e amável SELEC. Lá na cidade universitária, em que nós sentimos honrados pelo convite que recebemos para estarmos juntos neste dia maravilhoso e podermos, através do amor do Cristo, recebermos do alto a inspiração necessária para a condução do nosso tema. Vamos orar, como sempre fazemos em todos os nossos encontros fraternais espíritas. Divino e amado Mestre Jesus, Senhor nosso, é com muita alegria, Senhor, e o coração em festa, que nós buscamos a Ti e aos Teus mensageiros para nos auxiliar e nos fortalecer. Ajuda-nos, Senhor, a compreender com obediência e resignação aos Teus desígnios, à Tua vontade. Que possamos nós, através do amor, através das expressões máximas de carinho e de caridade, auxiliarmos a nós e aos nossos irmãos, para estarmos juntos. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Vamos ouvir um trecho do Evangelho que servirá de norte para o nosso caminhar neste momento e neste dia, para compreendermos melhor o Evangelho de Jesus. Obediência e resignação. Lá do Evangelho. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas e a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção, e veio fazer brilhar, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é, assim, marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas, bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Vejamos nós o quanto este tema do Evangelho nos traz o significado de resignação. É a ação ou efeito de se resignar. É o ato de se resignar. É o que se submete ao desejo de outra pessoa. É submissão à ação do destino. É a ação de se demitir voluntariamente do trabalho, do cargo, do emprego. Isso é resignação.
você está pacificado, ciente da sua ação. Resignação é ainda aceitação na espiritualidade. Na conscientização, na psicologia humana, geralmente se refere a experienciar uma situação sem a intenção de mudá-la. Isso é resignação. A aceitação não exige que a mudança seja possível ou mesmo concebível. Nem necessita que a situação seja desejada ou aprovada por aqueles que aceitam. Vejam como é importante nós entendermos que essa nossa resignação, de fato, é frequentemente aconselhada quando uma situação é tão ruim quanto imutável, ou quando a mudança só é possível em um grande preço ou risco. Nós estaremos nos levando através de um conselho, de uma mudança que ela é muito ruim para nós. A mudança, ela vai sofrer. Você vai sofrer para fazer essa mudança. Mas a aceitação pode implicar apenas numa falta de tentativa comportamentais visíveis para a mudança. Mas a palavra também é utilizada mais especificamente para um sentimento, um estado emocional ou cognitivo teórico. Então, alguém pode decidir não agir contra uma situação e ainda assim não ter se aceitado a própria situação. Você muda. Porque a doutrina de Jesus nos ensina a obediência e a resignação. São duas virtudes companheiras da doçura e muito ativa, embora os homens as confundam erroneamente com a negação e o sentimento da verdade. A obediência é o consentimento da razão, nos diz o Evangelho. Mas a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Nós precisamos compreender que aquela criatura que não pode ser resignado, assim como o orgulhoso, o egoísta, não pode ser obediente. Porque eles simplesmente acham que Jesus foi a encarnação de quê? Foi a encarnação dessas duas virtudes, desprezzadas antigamente e materialistas. Chegou no momento em que a sociedade romana precisava das fraquezas, entrava, perecia pelas fraquezas da corrupção. Muito parecido com hoje, né? E vieram fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício, da renúncia e da renúncia à sensualidade. Muito parecido com hoje, ó. Tanto o materialismo, como a corrupção e a sensualidade. Nós estamos vendo isso hoje. Abençoada com alegria cada oportunidade evolutiva que nós temos. A dor enfrentada com resignação, porque ela é um resultado de todas as nossas inconsequências do passado. E ele diminui essa intensidade. Porque quando suportada em silêncio, passa com mais rapidez. Porque nós sabemos que essas dores são impostas pela nossa própria consciência, pedindo-nos uma reposição de atitude. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereceis. Assim como não passará pela terra em regime de exceção sem as enfrentardes. As leis de Deus são iguais para todos, substituindo o amor, que escasseia, e a dor é mestra que impulsiona o avanço. Nos diz Joana de Ângeles, lá naquele livro Vida Feliz, psicografada por Divaldo Pereira Franco. E aí nós imaginamos, quem está no comando de tudo isso? De toda a vida, de toda a expressão de pensamento e de ideias de transformação do ser humano? É Deus. Olhai as aves do céu,
não semeiam nem ceifam, nem colhem nos celeiros. E o vosso Pai, vos celestial, nos alimenta elas? Não valeis muito mais do que elas? Está lá em Mateus 6:26. Então, não há situações em que os meios de subsistência não dependam absolutamente da vontade do homem. E privação do necessário, até mais imperioso, é uma consequência das circunstâncias. Não será isso? Nós somos inconsequentes. Não percebemos que as dores que nos habitam hoje são consequências desses próprios atos inadvertidos do passado. Por isso que nós começamos a perceber que toda essa estrutura do que nós passamos hoje só deve a um fator. É de nós precisarmos buscarmos entender. É uma prova frequente, cruel, que o homem deve sofrer e a qual sabia que seria exposto. Porque nós combinamos no mundo espiritual, nós entendemos a necessidade dessa submissão. O seu mérito está nessa submissão à vontade de Deus. Então, na medida em que o homem, se a sua inteligência não lhe fortalece algum meio de sair das dificuldades, se a morte deve atingi-lo. Veja, nós sabemos que muitas vezes podemos sucumbir. Nós estamos diante de uma pandemia que pode nos levar ao plano espiritual, mas não possamos entender isso como fora do nosso conceito de inteligência. Nós entendemos. É o meio de nós sairmos dessa dificuldade. Estamos sacrificados pelas consequências das nossas inconsequências do passado. E Deus vem nos premiar com a morte. Aí as pessoas, mas Rinaldo, como a morte é um prêmio? É claro, nós estamos diante dos sacrifícios, das dificuldades que nos impõem a vida. E só iremos entender que está na submissão à vontade de Deus se a nossa inteligência alcançar o porquê disso. Por que nós sofremos? Ele deverá submeter-se sem lamentar, pensar que a hora da verdadeira liberdade chegou e que o desespero do momento final pode fazê-lo perder frutos de sua resignação. Por isso que o homem sensato, ele compreende. Se a dor me bateu à porta, é porque há uma necessidade imperiosa de compreender. Que eu estou me libertando, veja, é a verdadeira liberdade que nós precisamos através, e não devemos lamentar, porque é o momento de nos redignarmos e entendermos que esse fruto será pago em cêntuplo. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que se devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é o quê? A atividade intelectual. E seu vício qual é? Nós vemos hoje. É o vício da indiferença moral. As criaturas não dão atenção ao senso moral para as coisas. Estão sempre envaidecidas pelo que têm, envaidecidas pelas coisas que têm, pelas coisas que possuem, pelas coisas que elas podem mandar, pela beleza que possuem, tudo ilusão. Seu vício é a indiferença moral? Você está comprometido com esses vícios da indiferença moral? Vícios que nos levam para longe de um termo que os nossos irmãos evangélicos falam muito, o termo da salvação. E seu vício é a indiferença moral? Volto a perguntar. Eu pergunto isso porque digo somente atividades, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Somente essas atividades que o gênio, que nós espíritas, que nós temos o alcance, como é o nome aquele filmezinho, eu gosto muito de citar, uma visão além do alcance.
descortina para nós um horizonte diferenciado. A multidão não vê isso, não. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então, quando nós entendermos que o esforço que nós estamos fazendo coletivo de reintegrarmos-nos a esse crescimento moral, a gente vai ter que se submeter aos impulsos que nós próprios, os espíritos, temos através da observância dessa lei. É a lei de progresso, que é a palavra da nossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha-se ao seu entendimento. É preciso que venhamos a progredir, que venhamos a nos impulsionar para as coisas melhores. Mas que coisas melhores? As coisas da terra? As coisas que nos sucumbem e nos fazem sofrer? Porque nós que somos os guias da humanidade, dizem os espíritos superiores em marcha, vamos chicotear vocês através das dores e do sofrimento que nós mesmos estamos nos impondo e vamos forçar a vontade do rebelde com o duplo esforço no freio da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Porque imaginemos nós que achamos que este momento que estamos de turbulência passando são chicoteamentos. Forçarmos a vontade do rebelde, aquele duplo esforço da espora, porque vai fazer com que o orgulhoso, cedo ou tarde, ele venha ceder. Ele cede, mas bem-aventurados que são mansos, porque darão ouvido dócil a esses ensinamentos. São ensinamentos difíceis de entendermos. Entendermos que a dor vem nos lapidar a alma, vem nos dar a oportunidade de que o homem tire de si mesmo a energia do progresso. Não é mais do resultado de um ensinamento. Nós estamos tirando a energia progressiva ou progresso. Mas não é mais do que o resultado de um ensinamento. Nós começamos a ver que essa forma progressiva que o homem tira de si mesmo, de buscar nas entranhas a força de resistir ao mal que o arrasta para as coisas perniciosas, para as coisas das coisas da terra, né? Então, nós começamos a ver que o homem desenvolve em si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Veja o que nós queremos evitar, o contato social. Para demonstrarmos aquilo, e quando demonstramos autoridade moral, somos vilipendiados, somos perseguidos, somos humilhados. Mas é preciso que este homem que desenvolveu em si mesmo naturalmente possa ajudar os outros a progredir como exemplo. Vai ser humilhado, vai ser perseguido, socialmente vai ser até posto de lado. Então, o progresso moral segue sempre. E o progresso intelectual? Será que nós temos que levá-los lado a lado, o intelectual e o moral, para termos a condição? É uma consequência. Mas não se segue imediatamente um ao outro. Geralmente o moral arrasta e o intelectual entende apenas como se processa. Por isso que o Kardec dizia que a verdadeira fé é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Vamos lá. Como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal. Pois então, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem diante dos seus atos. Então, veja, o desenvolvimento intelectual faz com que... Por que é que nós aceitamos as leis humanas? Porque elas nos arrastam às leis naturais.
Vejam hoje como nós estamos preocupados com a, a natureza. Aí criamos leis de preservação ambiental. Mas para resgatar em nós, no livre-arbítrio, o desenvolvimento através da inteligência e saber que nós temos responsabilidade com os nossos atos diante da própria natureza. Então vamos respeitar a natureza, vamos respeitar os leitos dos rios, vamos respeitar. E hoje nós estamos sofrendo o quê? Vamos lá, eu falei nisso um dia desse. A espiritualidade está nos deixando ver. Recife já estava abrindo os leitos dos rios, assoreando, e agora a população novamente ataca, os ribeirinhos atacam os leitos dos rios, estreitam. E o que é que acontece? O leito do rio, a natureza, vem pedir de volta. As enchentes. Ai, por quê? Porque não atendemos ao pedido, ao chamado intelecto moral. O intelecto vai dar desenvolvimento para que o livre-arbítrio se desenvolva através da inteligência, aumentando assim a responsabilidade nossa mesmo, dos nossos atos. E como se explica, então, que o povo mais esclarecido são frequentemente os mais pervertidos? Não é assim que a gente se pergunta? Quanto mais inteligente o homem, quanto mais esclarecido, frequentemente eles são os mais pervertidos. Porque o progresso completo é alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. Então, até que eles se desenvolvam moralmente, eles podem se servir da inteligência praticando o mal, pensando que estão fazendo o bem. A moral e a inteligência são duas forças que se equilibram, senão com o tempo. Por isso que nós temos as duas asas, as asas da intelectualidade e a asa da moralidade. Por isso que muitos dizem assim, eu estou sempre fazendo progresso, a marcha do progresso. É permitido o homem deter a marcha do progresso? Pergunto a vocês. Porque mesmo com a inteligência praticando o mal, ele está fazendo progresso. Mas é permitido o homem deter a marcha do progresso? Ele diz, não pode entravá-las, pode até entravá-las algumas vezes, mas obstacular não. Porque senão você será pisoteado pelo progresso. Veja que Kardec nos comenta no Evangelho que, sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardá-las, mas não asfixiá-las. Veja que coisa linda. Pode retardar, mas não pode sufocar. Então, qual é o maior obstáculo ao progresso, na realidade? Veja que volta nós estamos dando: o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este aparece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhes esclarecem o espírito. Veja como é uma coisa natural. O sujeito se envaidece com orgulho e egoísmo, querendo para ele os resultados. E o que é que vai acontecer? Essa ambição das riquezas, que, por sua vez, incita o homem a pesquisar. E ele começa a se esclarecendo, gerando dor, porque os vícios nos trazem dores. E quando esses vícios nos trazem as dores, nós vamos, através do amor, quando perdemos as pessoas, como perdemos a riqueza, quando perdemos a beleza, quando percebemos que o poder não nos leva a nada, vai esclarecendo o quê? O espírito. E ele diz, não era assim tão bem como eu pensava. É assim que tudo se relaciona no mundo moral com o mundo físico. E que o próprio espírito mal pode sair para o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida em que o homem compreender melhor
além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente durável. Está lá no Egoísmo, no capítulo 12, falando sobre o egoísmo, chaga da humanidade. Então é dessa maneira que nós vamos, que através desse relacionamento moral e físico, nós vamos sofrendo as intempéries que a vida, os gozos terrenos nos dão, e aí existe uma felicidade infinita maior, mas infinitamente durável. É quando o homem concebe que o sofrimento que lhe trouxe o egoísmo e a vaidade não nos leva a nada. Então, o físico começa a perecer, porque não é eterno, e aí nós vamos começando a perceber que o que vai realmente florescer, aí por isso que a gente diz assim, então é por isso que as criaturas obedecem a alguém ou alguma coisa. Aí ele diz, ninguém permanece sem objetivo. O homem obedece a toda hora, entretanto, se ainda não pôde definir a sua própria submissão por virtude construtiva, é que não raro entende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço da autoelevação. Veja como está lá no Pão Nosso isso, quem nos diz isso é Emmanuel, no Pão Nosso, Chico Xavier, lá na página 43. O homem obedece a toda hora, entretanto, se ainda não pôde definir a sua própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço da alta elevação. Veja como é importante nós vermos que os próprios espíritos que vieram antes de nós passaram a ser resignados a entender que o sofrimento não era uma coisa ruim para a gente, não. Era um alerta, era uma luz que nos alertava, e sermos resignados nos traziam muito mais. Nos diz Mateus, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espírito, 28 a 30, na Bíblia, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, na página 133, ele diz, vinde a mim todos vós que estão cansados, aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É Mateus que narra as palavras de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Quanto isso nos dá de apoio e de incentivo para a realização das coisas do bem. Sabe o que é isso? É o princípio da obediência e principalmente da resignação. Quando nós conseguimos entender a primeira, fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Está em Mateus 7, 12. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Pois esta é a lei e os profetas. Fazei somente aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Veja, isso é resignação. Porque eu vou começar a perceber que a minha ação corresponde a uma reação em sentido contrário na mesma intensidade. E aí vamos ao extremo disso. Porque nós ouvimos em Mateus 5, de 43 a 44, na Bíblia, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiareis o teu inimigo. Jesus vem a contraponto e diz que a obediência e resignação é, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É a segunda parte, amar os inimigos. Terceiro, a caridade desinteressada. Porque a caridade é a benevolência, a indulgência e a perdão das ofensas. Lá, Mateus 6, de 2 a 4, por isso, quando deres esmola, não te ponhais a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificado pelos homens. É a caridade desinteressada. Por isso que a Casa Espírita estimula nos fazermos a campanha do quilo, a entregarmos a sopa, a fazermos o farnel, a aplicarmos passe. Porque as pessoas acham que a caridade desinteressada, a assistência mediúnica, tudo isso é uma verdade. A verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saibais
Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, o nosso Pai, que vê tudo em segredo, vai nos recompensar. Quarto, é oferecer-se à outra face. Veja quanto Jesus está a nos dizer. Ouvistes o que foi dito por Moisés e seus antecessores, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, veja quanto Jesus está a nos auxiliar nessa transformação íntima, uma transformação moral. Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal. Antes que ele te fere a face direita, oferece também a outra. E aquele que te pleitear contigo, tomar a tua túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obrigar a andar 1000 passos, caminha com ele 2000 passos. Esta forma absoluta de resignação é fortalecida por oferecer uma oportunidade de mudança no outro, através do exemplo. É por isso que quando alguém te bate a face direita, é a face do mal que ele te deu. É preciso que agora você mude e entregue a ele a face do bem. E submissão e resignação é quando o outro te faz o mal e você se curva diante dele, deixa ele fazer. Qual é o problema? O bom é que você não está fazendo mal, é o outro que está fazendo. Nós estamos ainda apanhando. E sabemos por que estamos apanhando, porque merecemos. É incondicionalmente ligado uma coisa chamada o quinto ponto, o perdão. O perdão incondicional. Então, Pedro chegando lá, está em Mateus 18, de 21 e 22. Então, Pedro chegando a ele, perguntou-lhe, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? Mas Jesus respondeu-lhe profundamente, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, sem contar a cada ofensa. Vocês têm noção o quanto nós precisamos elevar os nossos pensamentos e percebermos que esta doutrina é uma doutrina iluminadora. Ela vem transformar a nossa consciência. Ela vem nos dar a oportunidade de mudarmos a nós, não os outros. Por isso que todos esses esforços que nós realizamos, da nossa condição extrema, no vulgo, não é assim que a gente diz? No normal, no natural. O progresso que atinge as pessoas, o povo, é individual? Você vai dizer não, ele é coletivo. Nós precisamos chegar a mudança do progresso intelecto-moral passo a passo. A que tenhamos o desenvolvimento moral e podem servir da inteligência. Pode. Para quê? Para essa mudança. Eu começo a perceber que antes, com a inteligência, eu fazia o mal. E o que eu preciso fazer agora? O bem. Como eu posso explicar, então, que essas pessoas esclarecidas são frequentemente pervertidos? Por esse fato. São apenas inteligentes. São pessoas inteligentes, não são sábios. Sábios são aqueles que, através da experiência, perceberam que muitas ações inteligentes levam ao sacrifício, à dor. Então, o que é que nós precisamos fazer? Dar ao homem a oportunidade, através de nós, na individualidade, de compreendermos a compensação entre o bem e o mal. E fazermos a escolha. E isso é o livre-arbítrio. É o desenvolvimento da inteligência e faz com que o homem aumente a sua responsabilidade pelos seus atos. Então, não é fácil a gente entender isso, não. É o progresso intelectual, pode sim produzir o moral. Porque através da dor, do sofrimento é que nós vamos. São consequências naturais, mas que seguem-se imediatamente. Porque à medida que nós vamos progredindo, à medida que nós vamos evoluindo, a evolução é moral. O intelecto nos leva a entender como o bem pode nos auxiliar. É uma transmissão natural, é uma transmissão de estudos doutrinários que vamos ter que realizar anos a anos.
O progresso moral segue sempre o progresso intelectual. Por isso que muitas vezes nós reclamamos. Porque tanto... Veja, nós começamos como? No primitivismo. No primitivismo era o pau, a briga, a morte ou o matar. Passamos pelo progresso intelectual, fomos descobrindo a roda, o fogo, a ação que as leis naturais nos obrigam a nos revestirmos de roupa para saciarmos o nosso frio, buscarmos nos alimentar, saciarmos a nossa fome através de estocar, até geladeira a gente já tem agora. Tem geladeira, tem supermercado, tem gente com geladeira pronta, abastecida, esperando a gente comprar. E o que nos faz sentir que o progresso moral está sendo arrastado pelo intelectual? Porque à medida em que nós temos a comida é ensacada e vendida. Aí o que é que a gente faz? O intelectual nos deu a oportunidade de progredirmos, termos um emprego, termos dinheiro, comprarmos a comida e darmos a quem necessita. Faz o intelecto mover o moral. Então é dessa maneira que o homem começa a desenvolver em si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e de mesma maneira. Por isso que nós temos que ser resignados e entendermos que à medida que nós formos progredindo, nós vamos auxiliando aqueles que não progrediram ainda. O homem tira de si mesmo a energia do progresso, até que esse resultado se apresenta nos seus ensinamentos. É dessa maneira. Por isso que eles são chamados de bem-aventurados mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Isso, os ouvidos dóceis, são a resignação. É quando nós passamos a ser resignados. Nós passamos a ser puramente resignados. E por que que a humanidade, quando ela está marchando, ela forçosamente vai ter rebeldes, vai ter aqueles com duplo esforço de realizar as coisas, mas geralmente são aqueles que resistem, os orgulhosos. Mas por que eles vão ceder? Porque a dor vai lhes bater a porta e vai os transformar naturalmente em resignados, assim como nós, que desenvolvemos através do sofrimento, da dor. Mas há espíritos ainda preguiçosos, não tem? Não tem aqueles que ainda estão se arrastando. Aí aqueles que ainda fecham o seu entendimento. Fecham. Mas esses, à medida em que nós fomos nos demonstrando, fortalecendo, ampliando a condição, eles vão se livrando dos vícios. Porque quem está no comando de tudo? É quem, gente? Deus. Os bons espíritos, Jesus. Aqueles que estão como modelo. Jesus, o nosso modelo e guia. É por isso que no momento em que nós nos encontramos com Jesus, tudo muda. A coisa se torna um consolo para nós. Porque Jesus veio humilde, simples, brando, pacífico, resignado, extremamente bom e foi crucificado. Mas para nós, materialistas, ainda presos a arragadas das coisas materiais, não conseguimos que, sermos resignados como Jesus, alcançaremos as mesmas messes evolutivas que ele conseguiu. Porque as leis de Deus são iguais para todos, não vai haver mudança, não. A lei continua sendo. Veja lá, o que é que vai nos dar as leis de Deus? Vai nos fazer substituir a escassez pelo amor. O avanço que nós vamos ter retira-nos a dor e faz nos impulsionar como mestra mola propulsora. Nos diz isso Joana de Ângeles, lá no livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo. É preciso a gente entender que esse movimento das leis que nós vamos compreendendo, nós vamos entendendo, nós vamos resignadamente aceitando. Tudo
tudo que estava escasso antes vira abundância. Tudo que estava preso se liberta. Tudo que estava no cárcere está livre. Tudo que estava sob a dor, cura-se. É tudo imediato. Nós é que ainda não entendemos. É uma abençoada alegria na oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui para todos nós a intensidade. Quando suportada com silêncio, ela passa mais rápido. E por isso que as pessoas, por quê? Porque eu entendo hoje porque eu sofro. Eu entendo hoje porque eu preciso ser obediente. Porque eu preciso ser resignado. Porque a obediência é a consciência da razão. E o que é a resignação? É o consentimento do coração. Um você entende, o outro você aceita. E aí você passa a ser resignado automaticamente. Eu sei que parece ser uma coisa tão difícil, tão absurdamente, mas é tão absurdo que é lógico. Você entende, sabe por quê, sofre com mais naturalidade, com mais simplicidade. É em silêncio. E o povo diz, meu Deus, as pessoas não sabem a quantas coisas o Chico Xavier, ele passou. Divaldo muitas vezes posta falando do seu problema de angina, do seu problema da coluna, as hérnias de disco, dos seus inúmeras coisas. Nunca vi irmã Dulce reclamando naquela cadeira porque não conseguia respirar. Insuficiência respiratória, um pulmão só. Vocês têm noção do que é isso? Mas ela nunca reclamou, não, em silêncio. Minha irmã, o que a senhora está fazendo aí? Eu estou trabalhando para Jesus, meu filho. Quando eu inspiro, eu digo graças a Deus. Quando eu solto o ar, eu digo louvado seja Deus. Porque conseguiu respirar. Isso é resignação. Porque ela não quer olhar lá para trás e descobrir-se ainda a escolha do mal. Porque isso não interessa. Não interessa nem a ela, nem a ninguém. Então, nós precisamos compreender que esse amor que nós estamos sedimentando em nós está nos ampliando uma resignação ativa. Olha que coisa linda. É uma resignação ativa. Onde nós iremos buscar, através dos nossos estudos, através dos nossos trabalhos incessantes do amor, a transformação moral. Imaginemos que estamos numa suave e doce caminhada para alcançarmos o amor de Deus, a compreensão do Cristo e com a compreensão do seu Evangelho, buscarmos aprender cada vez mais. Quanto é doce, Senhor, a oportunidade de entendermos o teu amor, de glorificarmos, Senhor, a tua paz, que nos invade, o corpo, o espírito. Ai, como é difícil a gente entender isso. A docilidade do teu amor sobre nós. Porque é uma força pungente que vem e nos faz unir a dele. E muitos que estão sofrendo, resignados, tranquilos. E aí, meu irmão? Chegava uma certa feita próximo a alguém. Ela me segurava a mão no leito de dor e dizia, eu vou partir esta noite. Console os meus filhos. Ela sabia que ia desencarnar. Consciente do amor de Jesus. Esperançosa por dias melhores. Ao dizer, muito obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pela esperança, pela dor, por dias melhores. Obrigado, Senhor, por tudo e por todos. Que Deus nos abençoe.
que nos cubra de bênçãos e que seu amor se espalhe entre nós hoje, agora e sempre, abençoando a todos os que fazem o Centro Luz, Esperança e Caridade, o SELEC. Que Deus os abençoe, os trabalhadores incansáveis do bem. Muita paz e que Deus nos abençoe. Nós, do Grupo Espírita Ninarueri, mandamos um abraço fraterno a todos. Muita paz e até a próxima oportunidade.